É isso aí, galera. Eu estou aqui como coadjuvante, talvez nem falarei. E se falar, vou falar um pouquinho. Não, vai falar. A bola está com ela aqui. Falar. Já estou rolando a bola. É contigo, meu amor. Ai, que nervoso. O Senhor tem aprontado umas comigo, sabe, gente? E aí, ele me pega nas curvas. E aí eu fico como? Não tem pra onde escapar, gente. É demais da conta. Enfim, vamos. Como é que eu cheguei até aqui? Eu acho que é importante explicar, né? Como é que eu cheguei até aqui? Já tem um tempo que Deus vem me incomodando porque ele não incomoda, né, gente? Mas ele, assim, ele vem colocando uma carga para eu dividir a minha experiência, né, num determinado tempo, com a Rede Insigne. Mas o que foi interessante é que ao longo desse tempo, eu vi o Sandro aqui, né, com a mesa pastoral, isso aqui é a Rede Insigne. Aí vinha aquele... Aí eu de menino, eu não tô nem aí, né? Tipo assim, me faço de surda, de cega e tal. Só que o negócio começou a apertar. E na semana, durante essa semana, no início dessa semana, no meu tempo devocional, ele falou que era o tempo, né? E aí ele me deu o que eu deveria compartilhar com vocês. Nada mais era do que a minha experiência, mas assim, num determinado tópico. Aí, o que eu achei interessante? Eu falei, bom, e aí, quando eu tenho essas experiências, gente, foi mais ou menos, foi igual ao que aconteceu quando eu tive que falar sobre a minha maternidade espiritual. Eu não sei quantos de vocês viram, né? Mas eu tive que compartilhar, o Senhor me pegou pelos cabelos naquele dia, e assim foi hoje. Porque quando Deus me deu essa missão de compartilhar com vocês, ele é o meu confidente, né? Aí, porque senão eu fico achando que eu sou louca. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, amor, olha só, você é meu confidente. Lá na cozinha, porque tudo acontece na cozinha, né? Amor, olha só, você é meu confidente. Olha só, o senhor falou que eu tenho que falar na Rede Insigne, mas eu não vou mover uma palha, mesma coisa. Não vou mover uma palha, porque senão, né? E por aí vai, né? A história que alguns já conhecem. Aí, mas foi ficando forte. Ao longo desta semana, uma irmã achou me ouvir. Não vou falar que é você, tá? Que eu sei que tá me ouvindo. Não vou falar, mas se você quiser se manifestar, depois você fala. O que acontece? Ela me puxou, muito edificada e me agradecendo por aquele vídeo horroroso que está lá. Falou horroroso, tá, gente? Que tá lá no Conte-me Mais Sobre Isso, que é quando acho que em outubro, setembro, eu acho que a gente gravou isso de 2000 e... Você que é de data, amor? 2015. 2015, De 2015 foi, né, Tita? Eu gravei lá no programa Conte-me Mais Sobre Isso, onde eu compartilhava um pouco do meu tempo ali de espera, né? Do meu tempo ali da plenitude do Senhor, que o Senhor estava fazendo na minha vida até então. E como é que eu me converti e tudo isso. Só que o que é interessante, ela achou esse vídeo por um acaso, ela viu. Ela falou assim, dela estava procurando alguma outra coisa e eu falei assim, eu vou ouvir só 5 minutos. Só mais 10. E acabou ouvindo tudo. E ela ficou muito tocada, porque ela não conhecia essa parte da história. Ela vê a história hoje, a história que Deus tem escrito hoje, né? E aí ela ficou muito edificada e reavivada, falou assim, uau, vale a pena realmente esperar pelos propósitos de Deus na minha vida, né? E de passar pelo processo, que isso que ela comentou também, eu não gostaria de passar por esse processo, mas tenho que passar. E isso ficou muito forte no meu coração, me edificou muito. Eu revi o vídeo. Ai, meu pai amado, né? Eu muito bola forenta, muito... Enfim, né? É difícil, gente. É difícil. Corta! Né, Beli?
Corta demais. Essas são as melhores partes, corta. Gente, então aquele vídeo lá, tá lá, entendeu? Eu até esses dias eu tava pensando, eu falei assim, nossa, aquele vídeo tão horrível, tinha que tirar de lá. Mas enfim, depois dessa que a irmã falou, eu falei, deixa lá o vídeo que sempre edifica alguém, né? E achar ele. Mas não é pra divulgar não, tá, gente? Mas se quiser ver, vai lá ver, que se é pra edificar, vale a pena. E aí... aí aquilo cresceu mais forte no meu coração. Falei com o Sandro, né? Falei, amor, eu não vou, tá ficando forte o negócio, mas eu não vou nem tchum. Porque assim, eu quero ter a experiência, gente, de depender. Eu tenho construído isso com Deus, uma dependência total do Senhor. É Ele quem move, é Ele quem faz. Então, eu falei, eu não vou mexer em nenhuma palha e tal. E aí, estávamos nós hoje, hoje de manhã, também no meu tempo devocional, eu fui impelida, né, assim, porque eu não gosto de responder ninguém no meu tempo, mas eu fui impelida em ouvir uma irmã, que eu também não vou falar o nome, né, e aí ela falou assim, eu ouvi e ela compartilhando, né, esse tempo, né, um tempo que ela tem passado, que é um tempo de muitos desafios, né, e, gente, ontem, na cronologia, né, aí ontem, eu achei esse caderno aqui, um caderno muito antigo, talvez a Grace, Paty, talvez, não sei, viram já eu com esse caderno, né? E ele é um caderno muito antigo, que é um caderno que eu comecei a fazer anotações desde a minha conversão. E eu estava procurando minha carteira de trabalho, né, para umas coisas aí, né, para minha amiga Lenia me ajudar umas coisas e tudo, né, e aí eu comecei a folhear o caderno, gente, e eu falei assim, uau, quanta pérola, quanta coisa que eu aprendi, que eu estudei nesse período, né, num tempo determinado da minha vida, muita coisa. Inclusive, achei uma carta que o Santo quer que eu leia, mas eu não sei se eu vou ler, que é uma carta que eu escrevi pro Senhor na época, muito assim. E aí, eu assim, revendo as aulinhas que eu dei no Tribos, muitas aulinhas com Paty, com Grace, com uma galera que tá aí, com Anne, enfim, né, Bloom, Marcinha Bloom, que é desse tempo que tá aí. E eu fui muito edificada com as coisas que eu escrevi aqui, né? E aí o Senhor ficou muito forte, assim, a história que Deus construiu para mim naquele tempo, né? O quanto Ele falou comigo. E quando eu fui falar com a irmã hoje cedo, eu respondi ela, eu falei assim, amada, nada dos conflitos, nenhum dos conflitos que você está passando são diferentes dos quais eu passei e diferente do que todo mundo passa. Mas o grande segredo é olhar para o alto, é olhar para o Senhor e ir para debaixo das asas dele, né? Porque é um tempo que vai passar. E tudo vai passar, mas as palavras dele não vão passar. E aí, então, estava tudo muito fresquinho dentro do meu coração. Ela me agradeceu, falou, poxa, que bom te ouvir, né? Porque ela também conhece o resultado dessa história, né? Que é uma outra fase dessa história, da minha história. E aí, eu sei que, juntando tudo isso, hoje, né, com toda essa carga, tô eu lá embaixo, lendo com o Sandro, lá com as crianças e tal. De repente, gente, na mesma posição, na mesma configuração que aconteceu quando eu soube que eu ia falar no Maternidade Espiritual, a mesma coisa aconteceu. O Sandro estava na minha frente, colocou um áudio do Papito para ouvir, e o Papito falando sobre a Rede Insigne. Aí sabe o que eu fiz? Saí de fininho, e ele falou, vai pensar a vida, amor. Eu subi, eu falei, vou trocar de roupa, amor. Quando eu cheguei aqui no quarto, troquei de roupa, gente, o senhor me pegou. Ele falou, é isso mesmo? É isso? Ai, meu Deus. Cheguei lá embaixo e falei assim, tá bom, amor, fala com o Papito. Ele já sabia, né? Enfim, então assim, eu estou aqui dentro da minha limitação, das minhas bolaforentices, né? Para dividir o que o Senhor colocou no meu coração, né? E o meu intuito aqui é fazer com que vocês, os que estão mornos, né? Porque não são, deve ter só um,
né? Não deve ter muita gente, mas assim, os que tiver mais morninho, tivessem mais em crise, assim, que sejam reanimados, sabe? Que vale a pena esperar pelas promessas do Senhor. Palhaça, né? Mas enfim. Que isso aí? Pastor de Deus! Ui! Ai, Senhor de Deus, olha, eu vou te Tá no contar uma manto. coisa. Bom, a maioria de vocês sabem, né? Da história que eu vivo hoje, casada, 200 filhos, missionária, aquela coisa toda, né? Vocês fazem parte das minhas, vocês fazem parte, né, dessa história, a maioria conhece. Quem não conhece, depois a gente pode procura saber aí também, tem vídeos no YouTube, né? Clica no canal, dá joinha. Ai, gente, é horrível. Mas enfim, vamos lá. E aí, ai, Senhor. E aí, quando eu estava lá no meu tempo devocional, vamos começar então a brincadeira. Eu sendo reavivada, essas memórias sendo reavivadas dentro do meu coração, ele me fez uma pergunta, que talvez essa pergunta eu deveria fazer para vocês, eu não sei. Que é mais ou menos assim. Quais são as histórias que cada um de vocês tem escrito, tem colecionado ao longo desse tempo? Eu vou colocar um tempo de espera, mas é um tempo assim, a gente entende que a plenitude, a nossa plenitude é seguir conhecendo o Senhor. Então, mas quando que isso vai acabar? Só quando a gente encontrar Ele. Então, mas esse tempo de espera é assim, você pode estar esperando por um casamento, por uma promoção, por um emprego novo, por alguma resposta, por uma promessa do Senhor que Ele fez a você, mas que ainda não se cumpriu. Enfim, né? Então, assim, entenda a espera como esse tempo, que é um tempo. Mas a grande pergunta é, quais são as histórias que você tem colecionado com Deus? Quais são as experiências que Ele tem te dado nesse tempo? Qual a intensidade da tua busca por Ele nesse tempo? Que é um tempo muito precioso, né? Ainda mais para a vida de quem é solteiro, gente. Hoje eu sei, aproveitem. Porque o solteiro, gente, ele tem tempo. Ele não é dividido, né? Então, assim, o solteiro busca como agradar o Senhor, né? A esposa, ela busca como agradar o marido. Oh, glória! Então, esse tempo é um tempo muito precioso. E eu, quando olhei para trás, gente, eu falei assim, e quando eu olhei para os meus caderninhos, minhas anotações, eu falei assim, uau, glória a Deus, eu tenho muita história para contar. Mas são experiências, mas também foi um tempo muito especial. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês o que Deus transformou em mim nesse tempo. Então, vamos lá. Então, assim, ó, até que Deus mudou um período da minha vida que foi assim, eu falo que é antes do casamento e depois de casamento, né? Essa foi a minha espera, não só pelo casamento, mas tantas coisas sendo transformadas, trabalho, tantas coisas que eu vivi. E o que é legal é que muita gente que está aqui assistindo é testemunha ocular de tudo isso. Leni, Paty, a própria Marcinha, Bloom, tanta gente, Priscila, né? Muita gente que está aí que, graças a Deus, né, foram testemunhas disso. Mas, enfim, então eu queria dizer para vocês algumas coisas que Deus fez em mim nesse tempo. Nesse tempo, foi um tempo logo após eu me converter, né, eu entendi o senhorio do Senhor. E aí, como eu sempre falo, eu entreguei todas as áreas da minha vida ao Senhor. Todas, desde a área financeira, a área de relacionamento, com pai, com amigos, eu refiz, o Senhor reconstruiu a minha vida, né? Ele colocou ele tirou o que era velho, se despiu do velho homem, né? Para reconstruir a minha identidade nele, porque até então nem eu sabia que eu não tinha uma identidade,
né? Então, mas a primeira coisa que eu anotei aqui foi que o Senhor, logo que você vem para o reino, você vem muito bichada, né? Muito piolenta e piolento, porque vale para o sexo masculino como feminino, né? Cheio de carrapatinho, cheio de coisa ruim que o mundo coloca, muito machucado. Então, a primeira coisa que eu entendi foi que Deus quis fazer uma limpeza. E essa limpeza, ela está relacionada a uma purificação, a uma santidade, eu aprender a me santificar, né? Isso está relacionado a tudo, a área sexual, né? A área, enfim, tudo, a tudo. Então, essa foi a primeira, a primeira, quando eu olho, eu vejo, uau, e precisou de 12 anos para limpar, né? O estrago foi feio. Conserta aí, amor. Falar besteira. Enfim, foi um tempo, gente, de aprender a conhecer quem era de fato Deus. Porque para mim, no mundo, Deus era uma força. Eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava em Jesus, né? Como eu sempre falo aí pra galera, Jesus para mim, na época, parecia que ele era um hippie, uma pessoa assim que fez história, né? Como tantas outros que se falam por aí. Então, eu comecei a ter experiências e a buscar esse Deus vivo, né? E aí eu comecei a ter experiências com ele, comecei a conhecer ele. Mas para conhecer ele, eu precisei fazer um novo fundamento. E esse fundamento é a palavra. Então, a palavra se tornou o meu manual de vida, né? Então, assim, tudo que eu tinha aprendido no mundo, eu teria que reconstruir, fazer uma metanoia. E como base, a palavra. Então, se não estava na palavra, era questionável. Então, talvez hoje você que é recém-convertido, ainda tem, né? Ainda tem muitos conceitos que o mundo, infelizmente, nos impute com uma raiz muito profunda. Mas a palavra, ela limpa, ela purifica, ela faz você uma metanoia. Então, não tem outro caminho para conhecer a Deus a não ser buscá-lo através da palavra, né? Também foi e aí eu questionava tudo, né, gente? Mas como assim, né? A roda já foi feita? Como é que a roda foi feita? Tá na palavra? Não tá? Por aí, ó. Questionador assim. Uma coisa importantíssima, gente, que Deus fez nesse tempo, que eu acho que é o que a maioria também de vocês tem passado, já passou, né? Uns mais, outros menos. É entender qual é a postura, qual é o comportamento de uma discípula. Porque no mundo, você é aquilo, né? O cabelinho pra cá, o decotezinho pra lá, reboladinho pra lá. Falei mesmo. Tem essas coisas aí, entendeu? Só que, quando você vem pro reino, isso tudo muda. Isso tudo é escândalo. Isso não agrada ao nosso Pai. Né? Então, assim, eu falei, uau, eu tive que reaprender tudo. Né? E isso, gente, de verdade, é uma raiz profunda, ainda mais quem tem raiz assim, um pouco mais profunda na questão da vaidade, tudo isso é complicado. Mas o Senhor, você vai para debaixo dele e ele limpa, gente, é fantástico. Graças a Deus eu li Muro ou Porta naquela época. Quem não leu esse livro, né, eu acho que a maioria já leu, mas quem não leu, leia. Para você que é mulher, aí, Tita, e para você que é homem, né? Qual quem, assim, eu quero um dia casar, né? Mas eu quero casar com um discípulo, né? Porque tem a mulherada que quer um discípulo, um cara top. Beleza, mas você é top, você é discípula, né? Porque, né, o cara que quer casar com uma discípula tá procurando de fato uma discípula, né? Não é uma lobinha, né? Vestida aí, enfim, falei, pronto. Se arrepende aí quem tá com comportamentos feios. Bom, vamos lá. Isso também, gente, é muita coisa, vamos lá. Outra coisa que é importantíssimo, quando você vem do mundo, gente, você vem o quê? Baladeira, tem uns mais baladeiros, outros menos. E Deus me ensinou, me levou pro meu quarto,
meu cantinho de oração, e me ensinou a quietude, a solitude, que é assim, geralmente sanguíneo gosta de estar na muvuca, né, ser o centro das atenções. Aí ele me botou no quarto e falou, agora você vai ser o meu centro das atenções, agora eu vou ser o centro das atenções, se Deus quiser. Agora eu vou te ensinar que eu sou o centro da sua vida, minha querida filha, né? E aí eu lembro que quando eu tava no mundo, gente, final de semana, eu não suportava ficar sozinha, porque o mundo tava lá fora, todo mundo nas baladas, todo mundo com um monte de amigos, né? Infelizmente o mundo, ele prega isso, assim, mas é tudo fake, porque aquelas pessoas não são felizes, gente, né? Eu não era feliz lá no mundo. E eu fui pro meu quarto e aí o Senhor me ensinou que eu posso ficar só, né? Ter um tempo de quietude, nunca sozinha, porque Ele sempre esteve comigo. Então Ele me ensinou, e isso é uma tarefa muito difícil, gente, de aprender para quem tem uma personalidade como a minha, né? Se alegrar em ficar só você e o Senhor trancada dentro de um quarto, né? Depois eu descobri que isso é a melhor coisa que se fazer na face da terra, né? Mas até você aprender é difícil. Foi um tempo de buscar o colo do Senhor nos tempos de crise, né? Eu esperei 12 anos, né, gente? Não, 12 anos assim, para casar, mas tantos anos para ter uma promoção, tantos anos para, né, para ter mais revelação do Senhor. Mas eu tô colocando assim, dessa história, né? A, C, antes do casamento, D, C, depois de casamento. Tá? E aí, quando você almeja também, né, alguma coisa, você tem crises, porque o tempo vai passando e as coisas não acontecem. E você vai ficando desesperançosa. Só que, e não só isso, né, você tem, principalmente mulher, né, você tem crises de carência, você tem crises sexuais, mas, falando bem abertamente aqui, eu sei que tem mocinhas aí, mas, inclusive a minha filha tá aí, né, que tem coisa que ela não nem sabia, vai saber agora. Mas, tudo isso no colo do Senhor, debaixo das asas dele, gente, se você experimentar isso, gente, é como tirar com a mão. Eu falava assim, Jesus, o tira com a mão, é impressionante. Então, que experiência fantástica, assim, eu tenho flashes na minha memória, né, de momentos que eu vivi essas crises e que eu fui pro colo dele e que ele tirou com a mão. Então, é tremendo, né, esse nosso pai é fantástico. E como a maioria também aqui sabe, eu trabalhava que nem uma camela, quero dizer, trabalhava muito, né, e para mim também foi um tempo de buscar um equilíbrio entre o trabalho e a minha vida com o Senhor, né? Porque quem trabalhou aí, né, de perto assim comigo, sabe que eu sempre trabalhei, vestia camisa, né, na empresa. A empresa era minha, então eu trabalhava como, assim, era como se a empresa fosse minha. Então, eu trabalhava muito, eu trabalhei com muita dedicação, né? Porque a palavra também ensina, né, que a gente tem que fazer todas as coisas, nosso patrão é o Senhor, né? Então fazer tudo com excelência. Então para mim também foi um tempo muito assim de aprender a ter esse equilíbrio, de não trabalhar tanto, né, porque era muita viagem, muita coisa, muita loucura, principalmente no final, né, do meu tempo na empresa. Então de ter esse equilíbrio. E eu lembro, gente, no início da minha conversão, para edificar vocês aí, uma experiência que eu tive, de muitas, né? Vou contar algumas. Algumas pessoas, talvez a Márcia Brum, talvez lembre. Eu trabalhava loucamente, só que eu comecei a desenvolver um momento com Deus no meu quartinho, e eu, gente, trabalhava com um anseio absurdo de chegar logo no final do dia para eu poder ir para o meu quarto e ter um tempo com o Senhor. E lá, ele se derramava. A gente fazia muita loucura. Você não tem noção. Eu dançava, pegava lenço, eu dançava. Senhor, vem dançar comigo. A gente se alegrava, a gente chorava. Gente, esse jeito louco de eu ser, eu sou assim no trânsito, eu sou assim no meu quarto, eu sou assim com o Senhor. Não tem como ser diferente, né? Então, eu fazia muita loucura com o Senhor, mas eu dançava muito com ele.
Senhor, vamos dançar essa música com ele, chorava, e daí ria, enfim. Gente, só quem tem isso vai entender o que eu tô falando, né? Quem já provou disso vai entender. Só que o trabalho era lá bem no início da minha conversão, eu trabalhava lá no centro da cidade, na escola chamada Lexical, e eu estava andando por um corredor e eu tinha deixado essa prática por conta do muito trabalho. Eu trabalhava até às 10, 10 e pouco, né? A escola fechava às 10, então eu chegava em casa tarde, muito cansada, e eu perdi essa rotina, esse meu devocional com o Senhor que eu acabava fazendo de noite. Pois bem, um dia estou eu andando pelos corredores da escola e vem aquela voz inconfundível dizendo: que saudades eu tenho do tempo que dançávamos juntos. Gente, eu fiquei em pânico. Eu falei: Senhor... E eu ali no meio do trabalho, eu falei: Senhor, o Senhor, o que ele quis me dizer, né? Primeiro, ele está sempre conosco, sempre, sempre. E ele, nos meus momentos de loucura com ele de dança, ele estava lá comigo, né? Então, ele falou: eu tenho como é que é míssil? Como é que é? Eu tenho falta Tem saudade. Eu tenho saudade de dançar com você. Ai, gente, aquilo me quebrou. E aí depois eu fui retomando o equilíbrio novamente, graças a Deus, né? Enfim. Eu creio, tá? Que tudo isso que eu tô falando, gente, vocês também passam por isso, né? Eu creio. É porque, assim, às vezes a gente acha que só a gente que passa, né? Mas não é. Outra coisa, gente, eu aprendi a servir, né? Geralmente o ser humano é muito egoísta, né? Ele quer as coisas para ele, mas nesse tempo eu entendi que eu tinha que servir. E para que eu me mantesse também fiel ao Senhor, eu tinha que, na época até hoje, né? Mas assim, me entregar ao trabalho. Então eu lembro que naquela época a comunidade era um ovo, gente. A Márcia e as Blooms vão lembrar disso. Era muita... Gente, era meia dúzia de gato pingado, de verdade. Eu estava umas 10 pessoas quando eu me converti, que se reuniam no hotelzinho Purguento, lá no centro, né? Que era cheio de carrapato, perceber e tudo mais, né? Entrava lá espirrando, saia espirrando o pessoal, né? De rinite. Mas enfim, é o que tinha pro momento. Mas até lá, gente, eu fazia parte do coral, tinha 2 pessoas, mas tinha coral, tinha Ministério de Canto, de Loutinha, eu, Liciane, Clauber, na época, tinha uma galerinha aí. Tinha. Aí fui dar aula para as crianças. Gente, eu fui fazer coisa que nem dom eu tinha para isso, mas o Senhor, eu estava lá porque eu queria servir o Senhor. Né? Então, e eu sabia que quanto mais eu servisse, menos eu pensaria nas coisas do mundo. Essa foi a estratégia que eu tive, que eu criei, né? Que o Espírito Santo me deu na época, né? Enfim, outra coisa que eu fazia muito também, né? Depois a igreja foi crescendo, né? A comunidade foi crescendo. Eu tinha meu carro e eu sabia que aquele carro que eu tinha era para servir. Então eu morava em Santa Felicidade, depois a gente começou a reunir aqui no Xaxim, e eu levava as pessoas para Pinhais, voltava não sei para onde, eu rodava muito, mas eu sabia que aquele ato de dar carona a alguém também agradava o meu Senhor. Então bora dar carona, gastava tubos de gasolina, mas o Senhor prosperava. Amém. Tanques de gasolina, né? Enfim, um tempo que eu aprendi a ser generosa, a contribuir financeiramente, né, com a obra também. Foi esse tempo de obediência, eu vou falar também. Aí a comunidade foi crescendo, graças a Deus, porque foi resposta de oração de um grupinho de meia dúzia de gato pingado que orava, falava: Senhor, faz crescer, traz jovens e tal. Hoje, quando eu vejo, eu sei que isso tudo é fruto de oração de um grupinho, né, de pessoas que oravam também naquele tempo. E, gente, eu passei 12 anos indo na Rede Insigne. Isso merece salva de palma, gente, joinha, merece um monte de coisa, isso aí. Uhul! 12! Aplaudir de pé, igreja. 12 anos, como dizem os cariocas. Aí, mãozinha, bota a mãozinha aí. Pra louvar de pé, né, Marcinha? Pra louvar de pé esse negócio aí. Porque, assim, a Rede Insigne, gente, de verdade, ela é uma bênção. Só que eu era
a tia da Rede Insigne. Eu era a mulher mais velha de lá. Eu já tinha 40 anos e ainda estava na Rede Insigne. Entendeu? Então, assim, eu ia de santa felicidade até o xaxim na Rede Insigne. Isso quando, assim, né, tinha... Um dia eu cheguei pro Papito, eu falei, Papito, eu tava sei lá, com 12, 11, 10 anos de convertido. Eu falei, Papito, me libera da Rede Insigne. Eu não me encaixo mais na Rede Insigne. Porque eu tinha uma outra... Enfim, eu achava, né? Só que, na verdade, aí o Papito me pastoreou na época. A gente entende a tua condição, poxa... Mas a gente louva a Deus por você. Não sei se o Papito lembra disso ainda, mas eu sabia que ali eu fazia parte da construção da igreja também. E que se eu desse um abraço, uma palavra, um sorriso para alguém, eu poderia mudar a história daquela pessoa naquele dia, né? Então, quão é importante o relacionamento. E aí eu prossegui, né, até Deus mudar a história. E aqui estou eu para testemunhar que Rede Insigne é uma bênção, protege gente, pessoas nos sábados à noite, gente, de verdade. Então, todo mundo na Rede Insigne, uhul! Bom, vamos lá. Gente, eu quero compartilhar uma história também. Agora vem as histórias, assim... outra coisa que Deus fez, gente, ele quando eu vim pro reino, eu vim toda quebrada financeiramente. Né? Eu vim toda... Na época, o meu discipulador era o Adriano e a Edna. E eles me disciplinaram. Porque, assim, eu tinha carro, mas eu não podia andar de carro. E eles me disciplinaram. Eles falaram assim, não, Délio, você tem carro, mas não pode colocar gasolina, você tá toda quebrada, tá devendo. A palavra fala que você não pode dever nada pra ninguém. Então, tu vai ficar sem carro, tá? O carro vai ficar na garagem, vai trabalhar de ônibus. A morte. Aí eu falei, Senhor, mas ok. Eu vou de ônibus pro trabalho. Vamos que vamos. E fiz, obedeci. E foi muito engraçado. Teve um dia que eu ia ter um café, alguma coisa assim, e eu liguei pro Adriano. Adriano, olha só, eu vou ter um café à noite e tal. Vai ser muito complicado, não vai dar tempo de ir para casa, depois pegar uma... Então, assim, será que eu posso usar o meu carro? É que eu posso usar o meu carro nesse dia, pelo menos? Aí ele assim, ficou muito impactado. Não, filha, pode. Ele fala até hoje, pode, filha, pega lá o carro, vai lá. Tem dinheiro para gasolina? Não, né? Nessa época eu já estava saindo, assim, né? Mas aí ele foi me liberando aos poucos. Então, a disciplina é uma bênção. Se você tá aí ainda, que não entendeu, né? Que a vida financeira, ela reflete também a tua vida com o Senhor, né? O quão importante também, né? A gente tem acompanhado uns casos aí que a gente tem orado, assim, para que a pessoa tenha essa revelação, né? Enfim, mas vamos nós. Quero contar uma experiência, gente, porque é assim, eu me converti com 32 anos. Já tava o quê? Uma senhora, uma mulher de meia idade e tal, né? E eu, gente, você vê como o nosso coração, ele é enganoso. O Altair, ele fica aí só dando risada de mim. Aí, o que acontece? O papo fica se rachando, mas é assim, gente. Né? Tava naquele tempo, né? Só que eu pensava assim, eu queria muito, sabe? Ter uma família, casar. Eu queria. Então, esse era um dos alvos em oração. A gente tem que orar, né? Mas eu, dentro do meu coração, talvez alguém seja revelado agora, hein, gente? Pay attention. Eu fiz um voto dentro de mim. Eu falei assim, vou completar 40 anos. Óbvio que o Senhor não vai deixar para entregar a minha bênção depois dos 40. Ele vai me entregar antes dos 40. Não falei nada para ninguém, gente. Foi dentro de mim, entendeu? E aí veio os 40. Chegou 40 anos, né? Chegou os 40 anos, fizeram uma festa surpresa para mim. A Gra, na época, fez a minha pastora, fez uma festa para mim. Vocês conhecem essa história, né? E aí passou todo esse mover dos 40 anos e eu fui percebendo, gente, sem ter consciência, que eu fui amargando.
eu fui perdendo a alegria, eu fui começando a dar coice em todo mundo. Eu já dava cor, porque eu sou meio chucra, né? Mas assim, lá no trabalho, né? Embora assim, eu lute até hoje com isso, né? Enfim. Aí, mas isso começou a ficar muito notório. E eu assim falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu tô tão grossa? Né? Tem coisas que não mudam muito, mas assim, a gente busca a perfeição do Senhor, né? A gente busca que não tenha perfeição, né? Mas a gente busca os frutos do Espírito. Enfim, e aí, gente, o Senhor um dia falou assim comigo: da onde você tirou? Eu te dei alguma palavra? Eu falei para você que você ia casar aos 40 anos? Filhinha querida. Cri. Não, ele não falou. Eu idealizei, eu planejei, eu inconscientemente achava óbvio aquilo. E aí, quando Deus me revelou isso, eu falei, Senhor, eu não quero mais ter expectativas nessa área. Eu quero te entregar totalmente essa área. Então, eu percebi que eu ainda tinha esse sonho, mas eu quero entregar tudo no teu altar, Senhor, porque eu não posso ter nada daquilo que eu não posso entregar. Então, eu quero entregar. Depois desse processo, Deus começou a fortalecer mais, trabalhar mais comigo a minha identidade. Porque o tempo estava passando, né? A gente se olha no espelho, a gente vê que a coisa está mudando, nada é tão igual, não é? O negócio começa a ficar complicado. Se você não tem a identidade, ela pautada no Senhor, firme na rocha, você começa a entrar em crise também, entende? E foi nesse tempo que Deus falou muito forte no meu coração, e até a Andriele fala muito sobre isso também, que chegou uma época que eu falava assim, gente, eu tinha tanto... A minha autoestima era tão alta com o Senhor, eu tinha tanta certeza do valor que eu tinha para o Senhor, do preço que Ele pagou pela minha vida, de tudo que Ele já tinha feito, que eu cheguei a declarar. Eu falei, Senhor, olha só, se eu ficar solteira, tudo bem, porque eu não posso te perder. Eu falei isso numa reuniãozinha de umas meninas lá, assim, de umas meninas que estavam reunidas. Eu falei, mas a minha identidade em ti, eu não quero perder tua presença e tal. E foi a partir daí que eu criei que Deus começou, que ouviu o meu coração e começou a fazer, né? Essa história toda que vocês conhecem, né? Tem também, aí tem algumas histórias engraçadas com Deus, né? Teve um dia, gente, ao longo desses 12 anos, vou contar aqui algumas experiências assim meio aleatórias, depois aí eu tô quase terminando. Teve um dia, gente, que eu já contei para algumas meninas também, muito engraçado, que era assim, quando eu era do mundo, eu fui muito namoradeira, né? Então, eu ganhava muito, como eu sou muito apaixonada hoje, né? Sempre fui apaixonada pela natureza, né? Pela criação de Deus, né? Que ela é, assim, grandiosa, né? Ela revela, assim, a grandiosidade do nosso Pai. Eu sempre fui muito doida por flores, né? E eu sempre ganhei muitas flores no mundo, né? Mas assim, por que eu ganhava flores? Porque eu induzia a pessoa a me dar flores. E as pessoas, eu manipulava, né? E as pessoas me davam flores. Então, às vezes, chegava 2, 3 buquês. Assim, de verdade, gente. Tem a Aliciane que não me deixa mentir. Um dia chegou 2 buquês de flor na Lexical. Imagina, um de cada pessoa. Olha que absurdo, gente. Enfim. Mas eu ficava como? Né? Horrível. Ai, sim, me perdoa. Assim. Bom, enfim. Aí, depois de anos de convertida, nunca mais ganhei uma florzinha sequer, nem um botãozinho, nada. E tava eu um dia indo servir uma irmã e falando com Deus, reclamando, poxa, senhora aí, deixa eu te falar, nunca mais ganhei uma florzinha, senhor, depois que me converti, mas credo, assim, reclamando, falando, né? Aí cheguei lá pra irmã pra pegar, pra levar no médico, não sei o que a gente vai fazer. E eu, gente, fiquei esperando no jardim,
lá do apartamento. E eu me deparei com uma flor maravilhosa. E eu fico vendo os detalhes das flores. Eu fico pensando assim, quando que Deus desenhou aquela flor, eu fico viajando na maionese. E aí, eu falei assim, Senhor, que desbunde essa flor. Que coisa desbunde. Eu falei meio assim, Senhor, isso aqui. Eu falei essa palavra aí, não sei nem se tá feio, né? Falar, corta. Aí, gente, eu falei, gente, essa flor é muito linda. Uau, onde é que eu tava que eu não vi essa flor? Senhor, essa flor é linda, Aí, sabe o que ele falou pra mim, gente? Pra dar bem na boca do estômago? Então, essa flor e todas as outras eu fiz pra você. Ai, Senhor, perdão, Senhor, perdão. Então, hoje, gente, você sabe, né, que as flores estão aí, mas elas são minhas. Brincadeira, tá? É pra todo mundo. Ai, gente. Então, assim, tem muita história, gente, ao longo desse tempo que Deus, eu e o Senhor, Ele escreveu para mim. E eu me permiti viver com Ele. Me permiti ser transformada, né, pelo poder do Espírito Santo, no nosso caderninho. Ai, será que eu leio a carta? Você tá tocando aí. Então, aí foi isso. Esse mais ou menos o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E deixar para vocês assim. Hoje eu sou casada e Deus tem escrito novas histórias, novas experiências nesse tempo. E tem sido um tempo muito precioso com o Senhor. Então, todo tempo é tempo precioso quando a gente busca o Senhor. Então, independentemente do tempo e do que você espera, escreve uma história, se permita escrever e acumular histórias com o Senhor. E aí, gente, eu acho que eu vou ler. Posso ler? Posso ler? Porque eu já tô cansada. O tempo já acabou? Não? Pode ler? Não pode? Não, porque senão o papapito pode... Pode, que eu tô curiosa. Tá, então eu vou ler. É o seguinte. O que acontece? Eu tava aqui, eu li essa carta, eu escrevi uma carta em 2006. Eu não lembro exatamente, eu não lembro nada, na verdade, né? Aonde eu estava quando eu escrevi essa carta para o meu pai, para o Senhor. Mas eu sei que, assim, a única certeza assim, que eu tenho é que eu estava dentro do meu quarto, no meu cantinho com o Senhor, né? E provavelmente, pelas palavras mal colocadas aqui, eu escrevi de qualquer jeito, porque eu estava, talvez, sei lá, né? Enfim, para justificar, na verdade é para justificar que a carta foi mal escrita. Enfim. Amiga, você morava em Ponta Grossa nessa época, eu acho. 2006, amiga. Sabe que eu tinha essa desconfiança, amiga? Lógico que sim. Companheira, né, Márcia? Sim. Sabe, amiga, eu acho que eu tinha essa desconfiança, amiga, porque, ó, olha só, deixa eu mostrar para vocês, ó, a carta tá aqui, ó. A carta tá aqui, eu vou ler tudo isso aqui para vocês, ó. Só que, se eu passo 2 páginas para cá, tem uma data aqui, ó. Tá vendo? De 2006. Então, eu creio que eu estava... Ou pode ser que eu estava lá em Ponta Grossa, amiga, dentro do meu quarto em Ponta Grossa, que eu e Marcinha, para quem não sabe, nós moramos juntas, né, Marcinha? E foi um tempo bem curto, mas foi um tempo bem legal, né? Um tempo... Nossa, aquele tempo foi muito doido, gente, sozinha, porque a Márcia vinha para Curitiba, eu ficava lá sozinha, largada no meio do mato, Gente, teve um dia, vou contar isso também, teve um dia que eu tava morrendo de dor, era de madrugada, e eu não sabia se ia ter farmácia, eu não conhecia a cidade de Ponta Grossa, que eu morei lá 1 ano, eu não conhecia, e eu falava assim, Senhor, olha só a dependência, né, o Senhor construindo, eu impunha as mãos sobre a minha barriga, eu falava assim, Senhor, eu só tenho a Ti, eu não sei onde tem farmácia, se eu pegar o carro eu posso passar mal, eu só tenho a Ti, Senhor, me cura em nome de... Assim, clamando, rolando de dor e clamando pela misericórdia do Senhor. Adivinha o que aconteceu? Ele ouviu! Então isso ficou muito gravado também. Bom, enfim.
Então, ó, em 2006, eu escrevi uma carta para o Senhor. E o que mais eu acho, assim, embora a carta mal escrita, mas assim, o que eu falei pro Sandro, né? Eu li essa carta para ele hoje, chorei, não vou chorar agora, não tem nada a ver, porque eu já chorei, entendeu? Então não tem por que chorar de novo. Mas assim, eu falei assim, amor, a minha essência, a minha paixão, o meu anseio por Cristo é o mesmo. É o mesmo, eu vivo, eu anseio por conhecer o Senhor, eu anseio por mais dele. E eu até falei para ele assim, amor, é desesperador às vezes, chega a ser desesperador. Vou contar mais uma. Depois eu leio a carta, calma. Sábado passado, eu tenho feito tempo também, né, o meu tempo, meu quarto, tenho tido tempo com Deus. E ali a gente também faz as mesmas coisas. A gente continua fazendo as mesmas loucuras, eu e ele, né? Nada mudou. E aí, eu tava assim, num momento de muita... Eu falei assim, Senhor, eu quero... embora essa não seja a palavra ideal, mas eu falei assim, Senhor, eu tô desesperada pelo Senhor. E assim, e quando eu faço esse meu devocional é de manhã. Olha que experiência. Era de manhã, bem cedinho, a casa tá toda quietinha. E aí a gente fica ali. E quem conhece aqui em casa, né? Os hóspedes aí, eu fico lá no ático, né? Tem o banheiro lá. E de manhãzinha, gente, o sol nasce ali numa frestinha do banheiro, que é desse tamanho assim. E eu fico ali, né, as maravilhas do Senhor, né, contemplando as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. E nesse dia, em especial, eu estava muito tomada, assim, muito desesperada pela presença do Senhor. E o sol nasceu com muita força. E eu estava sentada onde? Na privada, mas eu estava com a tampa fechada, eu estava só sentada no troninho. Eu estava assim... Porque ali, eu sei lá o que eu fui pegar sol, sei lá o que eu fui lá. E aí, gente, eu tava lá cantando, assim, orando uma canção, que depois, se vocês tiverem curiosidade, que é Seek First, que é do Jason Uptown, uma coisa assim. É uma música muito linda que fala que eu vou buscar o Senhor, que tudo que eu preciso está nele, e tudo que ele tem me dado, né, tudo que eu preciso ele vai me providenciar, e tudo que ele já me deu foi ele que tem feito. Então, assim, sabe, envolvida com essa oração, e eu cantando e louvando ao Senhor com essa oração, o sol veio com tanta força no meu rosto, no meu olho, que aquilo me cegou. Eu falei, eu fiz assim, né, eu falei, na hora veio no meu coração assim, filha, nós estamos em outro plano, você não para de pedir para me ver, porque você não vai conseguir me ver. Eu estou em outro plano, filha. Não tem como você me ver. Mas você pode... esse sol é como esse sol. Se você me ver, você vai morrer. Porque é muito intenso. Mas aí eu fiz assim, eu falei, eu entendo, Senhor, eu entendo. E quando eu fiz assim, o sol bateu na minha mão, o calor do sol bateu, e ele falou assim, mas eu tô aqui, filha, e você pode me sentir. Aí pronto, aí surtei. Aí foi assim, foi um momento assim, mais um dos momentos maravilhosos, né, que eu vivi com o Senhor. Isso foi no sábado passado, então é muito recente, né. Ele é muito fofo. Então ele fala assim, eu acho que ele falando, para de me pedir para me ver, porque você não vai conseguir me ver, né? Então, assim, é muito lindo, né, as experiências que o Senhor vai nos dando, né? Mas, enfim, vou ler a carta para eu poder parar de falar, porque senão vocês vão me expulsar da carta. Vamos nós. Ai, gente. Aí eu escrevi, né? Então eu tinha 2 anos de convertida, né, amor? 2006, eu tinha 2 anos de conversão, né? Aí eu escrevi assim: Senhor, reconheço em seu Filho Jesus o único Salvador da minha vida, da minha alma, que em sacrifício
e com gesto de amor morreu na cruz para me livrar das garras furiosas do inimigo e mostrar-me o único e verdadeiro caminho a seguir neste período de conhecimento e aprendizado sobre as maravilhas de viver na fé em Jesus. Meu Criador, tenho buscado sua presença cada dia, a cada dia mais, e me surpreendo a cada dia mais. Sei que o Senhor age em minha vida conforme eu me dou e me abandono em Ti. Senhor, Tu sabes o desejo do meu coração. Sei que devo abrir mão, né? Abrir mão aqui, eu acho que eu quis dizer abrir mão de tudo. Assim como Abraão. Mas entendo também que deseja realizar nossos sonhos de acordo com o seu tempo e vontade. Pai, tenho anseio pelos seus dons de língua, conhecimento, de seu poder. Sua palavra diz que podemos fazer obras maiores em teu nome. Quero me colocar nessa posição de receber mais de ti, para que eu possa servir com maior poder para a sua glória. Entretanto, tenho incertezas se o que faço está de acordo. Talvez peço tudo errado. Sua palavra diz que não sabemos orar como convém, pois eu desejo aprender, Senhor. Que estas palavras tenham poder no mundo espiritual e fiquem gravados em seu coração acerca de estar mais perto de Ti. Não há lugar mais seguro do que estar no centro da sua vontade, meu Pai. Sorry. Revela meu coração e arranque o que há de egoísmo e características que não fazem parte das características do seu Filho Jesus. Quero ouvir as batidas do seu coração e encostar o meu peito em seu peito e me abandonar em seus braços como filha que abraça o pai. Após uma longa viagem, é como se assim, viajou um longo tempo quando volta, né? Um abraço longo. Senhor, tenho muito que aprender, mas quero que o Senhor continue me usando para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Pai, me protege com sua unção, pois o mundo é perigoso. Te amo, papai. Amado Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. E não há nada no mundo que me atraia tanto quanto encontrar Tua face. Obrigada por me resgatar das mãos dos inimigos impostos nesta terra. Fui liberta pelo sangue de seu Filho Jesus. Espírito Santo de Deus, leve esta carta ao meu pai, de uma filha desesperada, olha só, de novo, né? Para encontrá-lo mais intimamente. Creio que meu pai me escuta. Senhor, venha ao meu encontro poderosamente. Quero mais de Ti. Sopra Teu Espírito em mim. Eu recebo o Teu amor incondicional. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Pai, o que devo fazer para estar mais próximo de Ti. Sei que há algo a mais e eu, como filha, quero ter essa parte da minha herança. Com saudades, estou com saudades. Pai, te amo, sua filha dele. Gente, eu continuo assim, desesperada por ele. Né? E, enfim, logo uma das coisas que o Senhor me disse, ele me falou tanta coisa, né? Mas assim, um pouco antes de casar, uma das profecias que eu recebi, uma palavra que eu recebi lá em Porto da Folha foi que o Senhor estava me levando por esse caminho, né? Casar com o Sandro, para que eu pudesse conhecê-lo melhor. Então eu sei que eu estou nesse processo
de 2006 para cá, eu já conheci muita coisa do Senhor. Mas eu sei que ainda a carta continua atual, entendeu? Porque eu ainda tenho muito mais, né, que conhecer do Senhor. Então, o meu intuito aqui não é fazer ninguém chorar e nem eu ficar me debulhando em lágrimas aqui, mas animar você e dizer que vale a pena você buscar o Senhor nesse tempo. Tempo esse em que você espera por algo, ou espera conhecer mais dele, né? Que embora eu esperasse também por um casamento, por uma promoção, eu também esperava conhecê-lo mais, né? Então é isso, meu povo. Queria compartilhar isso com vocês. Desculpa porque eu me alonguei. Paz, vou só dar um acabamento aqui. Acaba. Tudo que a Adele falou, né? Qual é meu acabamento? Meu acabamento é assim, quando ela leu para mim essa carta, e foi hoje à tarde, eu chorei também com ela. Também chorei. E eu disse assim para ela, acho que você deveria ler essa carta também, hoje, para os irmãos. E ela, amor, que isso? Não, nada a ver. Eu a lembrei, né, do qual é o principal papel de alguém que vai compartilhar a palavra, que vai compartilhar de Deus, e que também lidera, que pastoreia, que discipula, né? No caso hoje era compartilhar uma mensagem, né? A principal objetivo é inspirar as pessoas a irem para Deus. Todas as vezes que a gente vai compartilhar a palavra, ou que a gente vai pastorear alguém individualmente, quando a gente vai até confrontar, repreender, qualquer ação que a gente faça, precisa ser uma ação que inspire a pessoa a ir para Deus. Inspire. E eu falei para ela que tudo que ela tinha para dizer, inclusive a carta, falei assim, tudo que você vai falar traz inspiração. Eu fiquei inspirado aqui com o que você leu para mim. Né? Porque o nosso alvo é esse, né? Nós não temos outro motivo a não ser ir para Deus e buscar inspirar as pessoas a irem para Deus. Não tem mais coisas para fazer, não tem todo o resto é resto, tudo é secundário, né? O que é principal é isso, né? E aí dizendo essas coisas, né? Quando eu vi as canções que o Flecha puxou, eu ainda falei aqui para ela, olha as canções que falam de anseio por Deus. Total, essa preciso de ti. Nossa! Entendeu? As canções ajuda-me, Senhor! Gritava. Canções... Essa canção é do começo da igreja em Curitiba, lembra? Isso. Eu vou dar esse estoque também, Marcinho. Nossa, tremendo. É assim, então assim, o anseio por Deus, as canções que o Flecha ministrou, elas tocam um anseio por Deus. E uma delas, que é essa Preciso de Ti, que essa canção é de 2003, né? Em 2003 eu cheguei aqui em Curitiba, né? Fui enviado para cá e, como o Deli falou, a gente começou a trabalhar, a ganhar alguns discípulos e nós batizamos Deli na casa do Sérgio Santana em 2004. A Marcinha Blue nós batizamos com um balde d'água nesse hotelzinho. Nesse hotelzinho, a gente pediu um quarto lá emprestado, a gente batizou Marcinha, que está aí. Marcinha ganhou Simone Blum, que está aí do lado dela, né? Então, assim, a irmã. Então, aí naquela época, eu reunia os jovens todos os sábados por conta de, se além de ser um grupo pequeno, devia ter uns 4, 5, 6, não passava de 10 jovens. Não passa, não? E reunia em casa e palavra, que a ideia, os sábados era guardá-los, né? Mas aí, acompanhando toda essa história, toda essa essência, né, do que Deli comunicou, né? Inclusive, Adriano começou a cuidar da Deli bem depois. Esse processo que ela falou da disciplina já foi... Adriano chegou em 2005, final de 2005, né? Em final de 2004, início de 2005, começou a cuidar já próximo de 2006, que ele começou a cuidar de vidas entre nós. Então, já era em 2006 esse processo da Deli. Então, só para vocês terem uma visão dessa construção que aconteceu aqui da parte da Deli, na vida dela, né? E trazer de volta aqui, para eu encerrar aqui meu acabamento, né? Além da inspiração que ela deu,
trazer de volta a pergunta inicial que ela falou. Porque a pergunta que ela fez foi, eu vou falar com as minhas palavras, tá bom? Quais as experiências com Deus, que a vida eterna é conhecê-lo. A vida eterna é conhecer. Jesus falou isso em João 17. A vida eterna é esta, que te conheçam o Pai e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecer o Pai e o Filho. A vida eterna é conhecê-lo. E andar com Ele, andar com Deus, não é viver um conjunto de regras. Você não se comprometeu com um conjunto de regras. Você se comprometeu com uma pessoa. Quando você decidiu ser cristão, você se comprometeu com, igual lá aquela série The Chosen que nós temos aí comentado, siga-me. Siga-me. Você se comprometeu em se relacionar com alguém. Entendeu? Se relacionar com alguém. Então, você se comprometeu a conhecê-lo. Conhecer o Senhor. E aí a pergunta é, qual a coleção de experiências que você já tem com Deus? Se você abandonou colecionar essas experiências, está na hora de voltar. Se você está desanimado de se relacionar com Ele como se tivesse mais propósito, tivesse algo te entristeceu, de repente algum padrão que você estabeleceu, como o Délio falou, que 40 anos eu vou casar, e aí passou os outros 2 anos ali, próximos, lutando a beça, que se ela, outra oportunidade ela pode comentar o que ela viveu nesses outros 2 anos. Depois, mais 2 anos, aí passou 2 anos de edificação forte, né? E com 44 anos ela se casou, mas ela havia, quando ela descobriu, entregou para Deus esse sonho que atrapalhava a vida dela, estava atrapalhando a vida dela naquele processo, ela voltou a colecionar histórias com Deus de novo, histórias mais profundas, mais marcantes. Então, assim, como o Salmo 23, que é a música do Flecha, né? Está esperando por uma promoção, por um relacionamento, né? Mas passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução. Essa é a verdade. Segue sendo a essência da vida, a essência de tudo. Segue sendo tudo que a gente precisa. Segue sendo tudo que a gente precisa, entendeu? Cristo segue sendo essa essência. Então, a pergunta é essa, você te animar, te inspirar a colecionar a experiência de vida com Ele, a tua jornada com Ele, a tua caminhada, a aventura com Ele. Não uma obediência a um conjunto de regras, mas uma sensibilidade de conhecer o coração de alguém que te criou, que te formou, que, como se não bastasse, morreu por você, te comprou com o sangue dele, para que você não seja servo do pecado, não seja escravo de um Senhor mau que te tortura, que te ilude, que te engana, que te fere, mas de um Senhor bom que derramou esse sangue santo para te comprar, para ser teu dono, para guiar. E assim, a história de Deus para nós, você descobre, porque já está escrito, Salmo 139 diz que Ele conhece todos os nossos dias, e no livro dele já estão escritos. Você precisa só descobrir, ser revelado do que Ele tem para você a cada dia. Cada um de nós tem revelação para esse dia. Eu quero ouvir, quero saber o que o Senhor quer de mim e viver essa aventura. Esse é o meu acabamento aí da história da Adélia. Mas ela pediu para pegar o caderno aqui, deve voltar aqui, Paz. Aí você... Não, eu quero dar honra para vocês. Porque hoje eu fiz a minha última anotação nesse caderno. E que eu achei muito tremendo também, sabe por quê? Porque eu acho que foi ontem ou antes de ontem, o Sandro, ele postou uma foto do sol que bateu nela pela mesma janelinha. Pela mesma janelinha, ele fotografou e colocou lá um texto. E eu achei aquele texto fantástico e eu usei ele porque ele tem tudo a ver. Ó, só tem um restinho de folha com o caderno, ó. É a minha última anotação. Então eu coloquei aqui hoje, ó, dia 20 de 6 de 2002. Resumo... 2020. 2020. Tá escrito assim, resumo deste caderno. Resumo para estes anos vividos. Ok. E aí eu quero ler para vocês, para calar a boca mesmo. Lamentações 3, que começa no 23. Olha se não tem tudo a ver, se não é um texto perfeito para acabar com esse caderno. Tudo bem, anos depois,
né? Porque tem outros cadernos, mas assim, que está aqui registrado. Grande é a misericórdia que se renova a cada manhã. Ou seja, a fidelidade dele. Eu que troquei aqui o negocinho. A fidelidade dele que se renova a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que os buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Ou seja, olhar para a eternidade, né? É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina. Quando eu coloco aqui o jugo da sua disciplina, né, que eu não, né, a palavra, coloco o texto bíblico, Deli, depois me corrija se eu estiver certo, Papito, o jugo da sua disciplina é assim, o jovem, ele tem muito anseio, ele quer ganhar o mundo, né, ele acha que ele é imortal, tudo isso, né, então ele faz muitos planos, enfim, além do que passa por grandes conflitos também, né, então eu creio que esse texto, né, eu traduziria assim, né, completaria assim, não sei se tem como completar um texto desse, mas enfim. E ele coloca ainda que permaneçam sozinhos e em silêncio sobre o jugo do Senhor. Sozinho em termo, né? Porque o jugo dele ele não é pesado, não é um fardo, né? Ele não vai dar um jugo maior do que você pode carregar. E daí ele vai falando algumas coisas, depois anotei um outro versículo. Embora traga tristeza, porque às vezes sim, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. Vou lacrar, relíquia, e pronto, gente, acabei. Espero que possa ter edificado em alguma coisa, perdão aí se eu falhei em alguma coisa que eu não sei o quê, enfim. Amém. Tá contigo, pai. Amém. Amém, glória a Deus. Pai, posso ler mais um textinho aqui antes da gente orar? Pode. Pode. Na verdade, vou ler 2 textos, mas porque eu estava na dúvida se eu lia mais um, mas eu achei muita coincidência. Hoje, numa das minhas leituras, né, lendo um monte de coisas, graças a Deus, mas numa das minhas leituras, em Jeremias 14, essa versão aqui é NVI. Eu nem pesquisei como é que estão nas outras, mas como a gente está falando aqui de conhecer o Senhor, buscar Ele, voltar a uma intimidade, Mateus 6,6, né? Entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, e Ele que vem em secreto te recompensará. E a Adélia falou sobre não parar em casa, né? E a gente está num período que tem que ficar em casa. O texto de Jeremias 14:10 diz assim: assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. No meio de uma repreensão aqui intensa que Deus estava dando no povo, surgiu esse texto. Não sei como está nas outras versões, você pode pesquisar depois como é que está. Jeremias 14:10. Eu achei uma coincidência santa a Adélia dizer, não parava em casa. É assim mesmo, uma pessoa que não só uma coisa do incrédulo, mas às vezes o discípulo de Jesus com a alma inquieta, principalmente os mais jovens, querem também vaguear, quer bater perna de um lado para o outro ao invés de ter um tempo só com ele, né? De se apegar com ele, com o Senhor. E o outro texto, que aí fala dessa virada da Adélia de solteira para casada, né? Você viu que ela falou assim, solteira eu tinha muito mais tempo com Deus. Olha, eu sou testemunha do seguinte, Adélia, ela passou um tempo de angústia, assim, casada, que há pouco tempo agora, porque ela não encontrava um tempo, não de leitura, que ela não parou de ler a palavra, essa coisa toda, mas esse tempo a sós com Deus, como ela tinha quando solteira, que dançava com Deus, fazia essas coisas, e eu dei maior incentivo para ela, faz mesmo e tal, tá? E ela conseguiu separar um tempo, ela acorda todo dia às 7 da manhã, independente do horário que dorme, acorda às 7 da manhã e vai lá para cima e fica com o Senhor. Nos últimos dias, nessa última semana, eu falei para ela, não quero atrapalhar o seu lugarzinho, não, eu fico aqui.
ela não pode ir para lá. Eu fiquei lá 3 dias, indo para lá 3 dias. Foi nessa que eu fotografei aquele sol e postei o que ela falou aqui. Aí ontem ela foi lá em cima, no final, depois que ela terminou o tempo dela aqui no nosso quarto, e eu lá em cima, ela foi lá, abriu a porta, se ajoelhou assim nos meus pés e falou assim: amor, por favor, deixa eu voltar para esse lugar aqui. Eu falei: não, pode voltar, fica tranquilo, você vem para cá, eu vou. Ela encontrou o esqueminha lá, semelhante com aquela intensidade que ela tinha quando solteira. O que isso tem a ver com o texto que eu vou ler aqui para a gente orar e passar para o Paz para a gente orar, né? É o texto de 1 Coríntios 7, que é quando ela falou do tempo também, ela falou do casado, do solteiro, né? 1 Coríntios 7, 32 diz: quero que estejam livres das preocupações desta vida. Olha só, galera, tudo que a gente falou aqui, e Paulo registra assim: quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado, então tá aí a galera, um monte de homem que não é casado aí, que não é casado, tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada, ou se tem aí um monte de damas não casadas, né? A mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e dar seu marido. Então, galera, não tem coisa mais oportuna, hora mais oportuna para partir para esse conhecimento de Deus quando solteiros. Que uma vez casados, realmente fica difícil. No caso dela, ela não só casou, ela casou com um combo, né? Ela casou com um homem mais 4 filhos, e aí a coisa fica muito mais intensa. Agora, mais o ministério e com Sandro Lourenço. Aí e tem que seguir, né, esse esquema todo, essa carga que a gente tem de cuidar de vidas, vem junto. Glória a Deus, glória a Deus. Fui, papito.